O universo não deveria parecer assim. E, no entanto, ele insiste. Dr. Priyamvada Natarajan, astrofísica da Universidade de Yale, em julho de 2023, durante uma das campanhas de observação mais ambiciosas já realizadas, o telescópio espacial James Webb revelou uma imagem que não apenas surpreendeu a comunidade científica, ela desestruturou o edifício inteiro da cosmologia moderna. Não foi um erro, não foi ruído. A imagem era clara, uma galáxia massiva, com estrutura espiral organizada, brilhando há apenas 320 milhões de anos após o que acreditávamos ser o início do universo, o Big Bang. Na escala cósmica, isso é o equivalente a encontrar um arranha-céu inteiro, já construído, funcional e aceso, enquanto a cidade ao redor ainda está em ruínas. Não há tempo suficiente para ela existir. E, no entanto, ela está lá. Fria, firme, silenciosamente impossível. Essa galáxia, identificada como Glass Z12, não está sozinha. Webb tem flagrado dezenas de estruturas similares. Galáxias totalmente formadas, complexas, maduras demais para a idade do universo naquele ponto da linha do tempo. Como fósseis de uma civilização cósmica anterior, esses corpos celestes parecem estar gritando algo que até agora nos recusamos a ouvir. A linha do tempo está errada. Nossa teoria de formação galáctica não falha. Está falida. Enquanto isso, as equações que sustentam o modelo padrão do universo, cuidadosamente refinadas ao longo de um século, começaram a produzir mais perguntas do que respostas. Como uma música cujas notas parecem certas, mas o tom está todo errado. Por que essas galáxias existem? Como conseguiram se formar tão rápido? Onde estão os indícios dos estágios anteriores? Das colisões, das nuvens caóticas de gás e poeira, da violência que forja a ordem? Eles não aparecem, nem nos espectros de luz, nem nas simulações, nem nos dados. E então surge o primeiro microconflito. Enquanto alguns pesquisadores tentam ajustar os modelos para acomodar essas aberrações, esticando prazos, dobrando variáveis, revisando margens de erro como se a realidade fosse negociável, outros começaram a abandonar os paradigmas estabelecidos. Não por gosto, por desespero. A astrofísica Emma Chapman, referência em estudos sobre a época das trevas cósmicas, afirmou em uma conferência em Viena: estamos começando a ver estruturas que contradizem não apenas o quando, mas o como. É como se houvesse um esqueleto escondido sob o universo, e só agora estamos vendo seus ossos. Essa frase reverberou nos bastidores das instituições científicas como um sussurro desconfortável. Um universo com esqueleto, com estrutura, com intenção. O telescópio Webb não está apenas revelando imagens lindas. Ele está revelando uma guerra silenciosa entre o que esperávamos ver e o que o cosmos realmente é. E a cada nova imagem, essa guerra se intensifica. Em regiões como o aglomerado galáctico AEL 2744, apelidado poeticamente de Pandora's Cluster, o Webb encontrou padrões de luz que não fazem sentido. Pontos perfeitamente alinhados, simetrias que desafiam o caos natural da formação galáctica. Enquanto o universo deveria se comportar como uma escultura feita de explosões, colisões e entropia, essas imagens parecem arquitetônicas, como se alguém ou algo tivesse desenhado, com régua e compasso, os contornos do vácuo interestelar. E tudo isso culmina em uma dúvida central, inevitável, incômoda. O universo está sendo observado ou foi projetado para ser observado? Essa não é uma especulação mística. É uma provocação técnica, que já apareceu discretamente em papers de astrofísica teórica, como os publicados por Abraham Loeb, professor de Harvard e diretor do Instituto de Teoria e Computação. Loeb defende a hipótese de que a estrutura cósmica pode ter assinaturas de engenharia extraterrestre avançada, o que ele chama de astroengenharia. Não estamos falando de naves espaciais, mas de grandes arranjos cósmicos que poderiam ser o equivalente universal de obras públicas. Linhas, redes,
filamentos gravitacionais não naturais. Alguns dirão, delírio. Mas o que é mais delirante? Crer que um universo inteiro surgiu do nada, organizou-se por pura sorte e está repleto de coincidências simétricas inexplicáveis. Ou aceitar que há algo maior, uma inteligência antiga o suficiente para trabalhar com galáxias como peças de dominó? Essas perguntas não são meramente filosóficas. Elas se tornaram operacionais. Porque agora, além dos padrões geométricos e das galáxias precoces, o Webb captou algo que escapa até das leis conhecidas de movimento gravitacional. Um planeta que não deveria existir. Nomeado RIP 65426b, esse colosso gasoso é 7 vezes mais massivo que Júpiter e orbita sua estrela 3 vezes mais longe do que Netuno orbita o Sol. Tudo isso em torno de uma estrela com apenas 15 milhões de anos. As leis da física planetária não dão conta. Para que um planeta desse porte surgisse ali, naquela posição, naquele tempo, o sistema inteiro precisaria de bilhões de anos a mais de maturação. Mas isso não aconteceu. Ou não aconteceu neste sistema. Alguns astrônomos, contrariando os protocolos da cautela científica, começaram a lançar hipóteses ousadas. E uma delas assombra como uma sombra atrás da lógica. RIP 65426b pode não ter se formado aqui. Pode ter sido deslocado, inserido, transplantado. Palavras de Thane Curry, um dos principais investigadores envolvidos nas análises espectrais do planeta, em uma entrevista privada à National Astronomical Observatory of Japan. Se isso for verdade, estamos falando de manipulação em escala astronômica. Como mover um planeta? Quem teria tal tecnologia? Ou pior, por que colocá-lo ali? E por que agora? Essa dúvida ecoa entre os centros de pesquisa do mundo com um silêncio aterrador. Porque agora cada novo dado do Webb parece menos uma observação e mais uma provocação. Como se o universo estivesse nos cutucando, testando os limites da nossa ignorância. Ou simplesmente respondendo. E então chega o momento em que até mesmo os mais céticos se calam. A imagem perfeita. Um anel de luz simétrico completo, sem falhas, conhecido como Einstein Ring. O Webb registrou um desses anéis ao redor da galáxia J418. E o nível de perfeição foi tão surreal que muitos suspeitaram de erro instrumental. Mas não foi erro, era real. Um círculo de luz tão matematicamente exato que, para existir, as galáxias envolvidas precisam estar alinhadas com uma precisão de frações de grau, em distâncias que ultrapassam bilhões de anos-luz. As chances disso acontecer naturalmente? Praticamente nulas. Isso não é apenas estética. Isso é mecânica celeste sendo dobrada por alguma simetria que ainda não compreendemos. Não estamos diante de uma anomalia visual. Estamos diante de uma interrogação física. Um universo que deveria ser caos, mas que insiste em exibir ordem. Um cosmos que deveria ser mudo, mas que começa a desenhar palavras. E agora, uma última imagem. Não é uma galáxia, nem um planeta. É um vazio. Um pedaço de espaço onde não há nada visível. Nenhuma estrela. Nenhum buraco negro. Nenhuma estrutura. Mas algo ali distorce a luz. Um fenômeno de lente gravitacional sem objeto identificável. Como um vulto invisível dobrando o tecido do universo com uma presença que não aparece. O universo está distorcendo. A realidade está vibrando em frequências que antes não víamos. E a pergunta que surge agora não é o que é isso. A pergunta é muito mais perigosa. Quem nos deixou essa simetria? E o que vem depois que a entendermos? A fractura invisível. Quando o universo começa a responder, em 2019, o neurocientista Andrew Newberg publicou um estudo fascinante. Ao escanear o cérebro de monges tibetanos em meditação profunda, ele identificou padrões de atividade cerebral semelhantes aos registrados em pessoas diante de experiências de revelação. Luz, unidade, ordem incompreensível. O ponto de interseção? O colapso da percepção comum da realidade. Agora pare e pense.
Por que essas experiências, sejam espirituais ou científicas, produzem a mesma sensação? A resposta pode estar no que está sendo desvendado com o telescópio James Webb. Não apenas galáxias impossíveis, não apenas anéis perfeitos, mas um padrão recorrente. O universo parece conter estrutura, simetria e propósito em lugares onde deveria haver apenas caos. E isso não afeta apenas os modelos cosmológicos. Isso está começando a afetar você. Imagine por um momento um mundo onde todos os mapas que guiaram nossa ciência estivessem errados nas fundações. Um mundo onde as equações que explicam seu GPS, seu micro-ondas, os satélites e até o sistema de posicionamento do seu carro autônomo foram construídas com base em um universo que, agora descobrimos, não se comporta como pensávamos. O impacto não é teórico, é prático. O físico teórico Erik Verlinde, da Universidade de Amsterdã, já propôs uma nova forma de entender a gravidade. Não como uma força, mas como um efeito emergente de uma estrutura informacional do universo. Uma ideia que ganhou força justamente com as inconsistências observadas no comportamento das galáxias distantes, reveladas pelo Webb. Se ele estiver certo, isso significaria que tudo o que sabemos sobre gravidade, massa e movimento é apenas uma superfície de algo mais profundo. Talvez uma rede de dados, uma memória cósmica. Essa hipótese tem implicações brutais. Engenharia orbital baseada em gravidade tradicional pode estar otimizada apenas para um nível superficial da realidade. A física de partículas pode estar modelando os efeitos, não as causas. A inteligência artificial, hoje treinada para reconhecer padrões estatísticos, pode estar às cegas frente a uma geometria oculta que define o universo. E agora chegamos ao ponto mais sensível. Como isso muda a forma como nos enxergamos? Na década de 1960, o físico John Archibald Wheeler, mentor de Richard Feynman, cunhou a frase "it from bit", sugerindo que tudo no universo deriva de informação. Não matéria, não energia, informação. Essa ideia, considerada radical por décadas, hoje ecoa nas análises do Webb, porque de alguma forma as estruturas observadas parecem carregar memória. Imagine que as galáxias que o Webb registra não estejam apenas posicionadas aleatoriamente, mas espelhando formações antigas. E mais, imagine que a matéria escura, que compõe 85% da massa do universo, esteja organizando essas estruturas com base em padrões do passado. Isso é mais do que física. Isso é um tipo de ecologia cósmica da memória. Considere agora o impacto humano. Se o universo tem memória, e não somos apenas parte dele, mas também feitos dele, o que isso diz sobre nossas mentes? Sobre nossas emoções? Sobre nosso impulso quase desesperado por significado? Hoje, no Instituto Max Planck, na Alemanha, existe uma equipe cruzando dados de cosmologia com pesquisas em neurociência. Um de seus estudos aponta para uma estranha ressonância entre os padrões de filamentos cósmicos e as redes neuronais do cérebro humano. A hipótese não é que o cérebro imite o universo, mas que ambos sejam expressões da mesma estrutura de base. É um espelho que ninguém esperava. E uma pergunta explode em silêncio. Estamos descobrindo o universo, ou ele está nos revelando a si mesmo por meio daquilo que somos? Vamos descer ainda mais um degrau. Imagine um adolescente comum, hoje no metrô, com fones no ouvido, assistindo a um vídeo qualquer, completamente imerso na distração do presente. Agora pense no que acontece quando ele se depara com a notícia. NASA detecta pulsos de luz rítmicos vindos do vazio. Aquilo que antes era ruído de fundo se torna algo pessoal, porque o que está lá fora não deveria estar pulsando. E está. Ele pausa, reassiste, pesquisa e, pela primeira vez, sente que está participando de uma história que até ontem era restrita a telescópios e cientistas. Esse garoto é real e hoje está cursando física na Universidade de Tóquio, porque descobriu aos 16 anos que o universo pode conter mensagens e que a ciência, longe de ser fria, é a forma mais profunda de comunicação com o desconhecido. Essas descobertas também afetam a espiritualidade.
Centros religiosos de diferentes tradições vêm organizando conferências para discutir as implicações filosóficas do web. No Vaticano, a Pontifícia Academia de Ciências debate o conceito de engenharia cósmica sem descartá-lo. Nos monastérios budistas do Butão, as imagens do web foram interpretadas como representações de mandalas cósmicas, espelhando uma visão ancestral de que o universo é mente, não máquina. Mas aqui está a ruptura. Ciência e espiritualidade não estão mais em lados opostos. Estão sendo empurradas, juntas, para uma mesma interrogação. Se o universo tem simetria, padrão e memória, o que isso diz sobre sua origem? E aqui entra você. Não como espectador, mas como parte dessa equação. Porque se o universo tem memória, então tudo o que fazemos, cada escolha, cada pensamento, entra nesse sistema de repetição e ressonância. E quando o web detecta sinais sem fonte, pulsações perfeitas vindas do nada, talvez o que está sendo medido não seja apenas luz, mas intenção. Essa percepção muda tudo. Muda como você olha para as estrelas. Muda o modo como você respira diante do desconhecido. Muda até o valor de uma pergunta sincera, feita em silêncio. Você está pronto para isso? Porque a próxima descoberta pode não ser um planeta, nem uma galáxia. Pode ser uma confirmação de que o universo inteiro foi feito para ser compreendido por alguém com exatamente a sua capacidade de consciência. Inscreva-se no canal, ative o sino. Não por algoritmo, mas porque a próxima imagem do web pode mudar tudo outra vez. E desta vez, você já vai estar olhando. O universo não é uma máquina. É uma intenção em expansão. A estrutura que não sabíamos que estávamos procurando. Em 2022, um artigo publicado na Nature Astronomy causou um desconforto generalizado nos círculos de cosmologia observacional. O estudo descrevia uma das descobertas mais desconcertantes feitas até então pelo telescópio espacial James Webb. A existência de uma estrutura filamentar com mais de 1 bilhão e 300 milhões de anos-luz de extensão, composta por galáxias organizadas com precisão em linhas paralelas e intervalos regulares. Filamentos cósmicos não são novidade. A ciência já os conhece desde os anos 1980, quando supercomputadores começaram a simular a evolução do universo em larga escala. Mas nenhum modelo previu a regularidade, a simetria e a densidade dessa formação específica. O que antes era compreendido como uma teia orgânica e irregular, o chamado Cosmic Web, agora revelava algo que lembrava uma arquitetura. Como um andaime invisível, sustentando o tecido do universo, o padrão observado desafiava tanto as leis da termodinâmica quanto os mecanismos de formação galáctica baseados exclusivamente em gravidade e matéria escura. A simetria não era só visual, ela estava nos dados. Os redshifts das galáxias ao longo do filamento seguiam um padrão ondulatório, uma espécie de harmonia cósmica distribuída entre matéria, espaço e tempo. Por que esse padrão está lá? Que tipo de força o estabeleceu? Estamos diante de um fenômeno natural ainda incompreendido? Ou a ordem que enxergamos é reflexo da forma como nossos cérebros codificam o aleatório? Esse dilema foi sintetizado por Dr. Joseph Silk, da Universidade Johns Hopkins, em um simpósio fechado em Cambridge. Ou estamos prestes a descobrir um novo regime de física cósmica, ou toda a nossa interpretação do passado universal precisa ser reescrita. É aí que entra uma segunda camada do problema. Conforme o Webb ampliou sua varredura, outras formações similares começaram a surgir. Regiões com aglomerações de galáxias, seguindo trajetórias paralelas, como trilhas deixadas por corpos que se movem, obedecendo a um mapa gravitacional desconhecido. O universo, que por décadas foi tratado como um produto do acaso, agora parecia carregado de intenção geométrica. O que aconteceria se, em vez de ruído, estivéssemos observando a versão cósmica de um código-fonte? E mais perturbador, quem ou o que seria o autor dessa estrutura? É importante lembrar, a ciência não trabalha com fé, mas com coerência de dados. Por isso, a hipótese de um universo com estrutura funcional
está ganhando terreno não por desejo, mas por necessidade explicativa. Um exemplo prático: o fenômeno conhecido como lensing sem massa visível. Durante observações em uma região aparentemente vazia do espaço, o Webb registrou curvaturas na luz provenientes de galáxias distantes. Essa curvatura, o famoso efeito de lente gravitacional, só ocorre quando há algo massivo distorcendo o espaço-tempo. Mas não havia nada visível, nem estrela, nem buraco negro, nada. A explicação clássica seria matéria escura. Mas o padrão da distorção era específico demais, agudo demais. A lente gravitacional não estava se comportando como uma nuvem difusa. Estava se comportando como uma forma, com bordas, com limites. Por que uma matéria invisível e supostamente caótica se comportaria como um objeto delimitado? Será que a matéria escura é mesmo uma substância aleatória? Ou estamos lidando com entidades gravitacionais compactas que não emitem luz, mas mantêm estrutura? Essa ideia não é nova, mas está ganhando novos argumentos. Em 2021, um grupo da Universidade de Tóquio publicou uma simulação computacional onde a matéria escura, sob certas condições iniciais, poderia auto-organizar-se em geometrias estáveis ao longo de bilhões de anos. Essas simulações não previam objetos visíveis, mas zonas de distorção com simetria, exatamente como as observadas agora pelo Webb. A implicação é profunda. Talvez a matéria escura não seja o pano de fundo desorganizado do cosmos. Talvez ela seja a própria fundação estrutural da realidade visível. Isso colocaria a matéria escura em um novo papel. Não apenas suporte gravitacional, mas mecanismo de codificação e replicação estrutural em larga escala. Mas o que se replica? E com base em quê? Em diversas regiões observadas pelo Webb, foram identificadas formações galácticas surpreendentemente similares, separadas por bilhões de anos-luz. Essas semelhanças não são meramente morfológicas. Elas envolvem dados espectrais, composição de elementos, ângulos orbitais e até padrões de dispersão de radiação. Como estruturas formadas de forma independente podem apresentar tamanha semelhança? Essa pergunta vem alimentando uma teoria que já circulava discretamente em departamentos de cosmologia experimental. O universo carrega ecos gravitacionais, ressonâncias informacionais que moldam a formação galáctica com base em versões anteriores de si mesmo. Essa hipótese implica que o cosmos tem memória gravitacional, que a distribuição da massa escura, somada ao comportamento do espaço-tempo sob certas condições, permite que padrões antigos deixem vestígios estruturais que se repetem. Não como cópias, mas como remissões. O conceito lembra o de memória muscular em organismos vivos. Não uma lembrança consciente, mas uma tendência inscrita na forma de reagir. Isso sugere que o universo não apenas evolui, ele se referencia. E se o universo referencia versões anteriores de si mesmo, como devemos olhar para o tempo? A linearidade temporal, central nas equações do Big Bang, talvez seja apenas uma ilusão emergente da nossa posição observacional. A ideia de que o tempo é uma flecha unidirecional se complica quando se observa que certas regiões do universo têm comportamentos que remetem a fases anteriores. Essa é a base da hipótese do universo cíclico, apoiada por nomes como Roger Penrose, vencedor do Nobel de Física. Penrose propõe que o universo passa por ciclos consecutivos de expansão e reconfiguração, onde as estruturas de um éon anterior influenciam o atual, não por transferência direta de matéria, mas por impressões geométricas preservadas no tecido do espaço-tempo. Essas impressões, invisíveis até há pouco tempo, agora estão sendo detectadas em forma de simetrias, padrões e distorções que não se encaixam no modelo do universo em expansão única. Mas por que isso importa? Porque se o universo guarda memórias estruturais, então as condições iniciais que deram origem ao nosso próprio sistema solar podem ter sido moldadas por realidades que existiram bilhões de anos antes. Isso mudaria radicalmente nossa compreensão sobre singularidade, aleatoriedade e origem. Essa transição de paradigma não é só científica, é cultural. Estamos habituados à ideia de um cosmos mudo, indiferente, aleatório. Mas a cada nova imagem do Webb,
Essa ideia parece mais frágil. A cada alinhamento geométrico, a cada distorção precisa, a cada repetição distante, a imagem que surge é de um universo que não apenas existe, mas que persiste, como um texto escrito em camadas, onde o leitor descobre que está lendo a si mesmo. Você percebe o impacto disso? A ciência não está mais perguntando como o universo começou. Agora ela começa a perguntar: quantas versões dele estão ecoando na estrutura atual? Isso exige uma nova linguagem, uma ciência capaz de lidar com informação, com memória, com complexidade autorreferencial. E isso, inevitavelmente, nos aproxima da ideia de que o universo não é apenas um espaço físico, mas um sistema funcional. Na próxima parte, vamos explorar como os sinais de luz detectados em regiões vazias desafiam todas as explicações astrofísicas atuais. Não como fenômenos extraordinários, mas como efeitos previsíveis de um universo onde informação, gravidade e estrutura estão entrelaçados de formas que apenas começamos a decifrar. O ruído que escondia uma voz. Relatos, dados e verdades silenciadas pelo caos cósmico. No dia 14 de dezembro de 2016, o telescópio ALMA, no deserto do Atacama, captou uma formação incomum ao observar a galáxia MAX 1049J1, uma das mais distantes já registradas. Era uma linha tênue de emissão de oxigênio. À primeira vista, nada extraordinário. Mas quando os dados foram cruzados com observações do telescópio espacial Spitzer, um número saltou. A idade estimada da galáxia era de 13,28 bilhões de anos. Em um universo com 13,8 bilhões de anos, isso significa que essa galáxia já estava em processo avançado de formação apenas 550 milhões de anos após o suposto Big Bang. O dado foi recebido com entusiasmo e rapidamente descartado como um outlier. Não encaixava na curva. O modelo cosmológico padrão previa que a formação galáctica só deveria começar de forma organizada por volta de 1 bilhão de anos após o início do universo. Então, o número foi suavizado, o ruído estatístico incorporado e o caso arquivado. Até que, em 2023, o James Webb voltou a apontar seus sensores para a mesma região. E o que ele mostrou foi ainda mais perturbador. Uma nova série de galáxias maduras, com traços de metalicidade e formação estelar acelerada, presentes na mesma linha temporal. O que antes era exceção virou padrão. Aquilo que foi chamado de erro agora parecia a regra que todos ignoravam por conveniência metodológica. Por quantas décadas estivemos ajustando a realidade aos nossos modelos, em vez de ajustar os modelos à realidade? Essa inversão tem um custo. E ele não é apenas científico, é filosófico. Porque cada vez que uma anomalia é descartada, sem uma investigação séria, perdemos uma chance de reconfigurar nossa visão de mundo com base no desconhecido. E não apenas no esperado. Um caso ainda mais emblemático é o do Great Attractor. Desde os anos 1970, astrônomos notaram que a Via Láctea e outras galáxias próximas estão sendo aceleradas em direção a um ponto específico do universo, com uma força gravitacional inexplicável. Batizaram essa zona de Grande Atrator, localizada atrás do plano galáctico, na região conhecida como Zona de Evasão, onde as nuvens de poeira cósmica impedem observações diretas. Durante décadas, tudo o que se sabia sobre esse ponto vinha de observações indiretas. E o que mais intrigava era a velocidade e a direção desse fluxo cósmico que não parecia responder às concentrações conhecidas de massa naquela área. Era como se algo estivesse puxando galáxias inteiras, sem estar visível. O assunto caiu no esquecimento público. Não gerava manchetes, mas o movimento persistia. Em 2022, o Webb coletou dados espectrais de galáxias próximas à região do Atrator. Alguns resultados indicaram distorções gravitacionais em padrões simétricos, sugerindo a existência de uma massa de proporções inimagináveis, ou de uma curvatura no espaço-tempo que não depende de massa visível. Até hoje, nenhuma imagem clara do grande atrator foi obtida. A única coisa que temos são os efeitos.
E os dados que indicam que nossa galáxia está sendo sugada por algo que desafia os mapas gravitacionais que juramos dominar. Já temos, portanto, galáxias formadas antes do previsto, estruturas filamentosas com simetria geométrica, distorções gravitacionais sem causa visível, movimentos galácticos em direção a uma anomalia invisível. Cada item desses deveria gerar uma revolução, mas juntos eles indicam uma falha de fundação em nossa cosmologia. E não é apenas o espaço que está desafiando nossas leis, é o próprio tempo. Durante as observações da galáxia GNZ11, o Webb registrou assinaturas de luz que indicam um desvio para o vermelho extremo, colocando-a entre os objetos mais antigos já observados. Mas dentro desse mesmo espectro, um grupo de emissão secundária apareceu com padrão de deslocamento inconsistente com a distância prevista. Tradução: a luz chegando mais rápido do que deveria, segundo os modelos de expansão universal. Uma das explicações aventadas e pouco divulgada foi que a luz poderia estar dobrando o espaço em vez de atravessá-lo, algo compatível com ideias de tunelamento quântico gravitacional ou até mesmo curvaturas localizadas no próprio tecido da realidade. Esses termos soam fantásticos, mas estão em relatórios técnicos publicados, como os emitidos por instituições como o Institute for Advanced Study de Princeton. O problema? Eles são lidos apenas por físicos, não viram pauta de noticiário, não geram trending topic, mas estão lá, registrando o desconforto epistemológico que a ciência tenta conter. Quantas vezes uma civilização pode ignorar seus próprios sinais antes de perder a chance de entender o que a sustenta? Agora voltemos a uma das imagens mais compartilhadas de 2023, o chamado Einstein Cross, capturado pelo Webb. 4 pontos de luz perfeitamente alinhados ao redor de uma galáxia. Um efeito de lente gravitacional, já conhecido, mas com precisão demais, estabilidade demais, repetição demais. O fenômeno é explicado como resultado de um alinhamento improvável, mas estatisticamente possível. A questão é que esse tipo de formação já foi registrado dezenas de vezes desde então, e algumas delas exibem um comportamento dinâmico nos brilhos, com variações que não correspondem às oscilações esperadas de supernovas ou pulsares. A hipótese mais recente, discutida na Conferência de Leiden, é que parte dessas formações pode estar amplificando fontes de luz que ainda não compreendemos, ou que não são fontes convencionais. Essas fontes estão sendo chamadas de emitters anômalos. A origem delas ainda é um mistério, mas os dados apontam para algo consistente. Essas luzes aparecem em regiões onde também se detecta distorção do campo escalar local, algo que alguns físicos ligam à interação com campos quânticos ainda não observados diretamente. Em outras palavras, a energia sendo gerada em pontos onde não deveria haver nenhuma. E esse é o tipo de informação que redesenha fronteiras, mas que poucos ousam explorar publicamente. A esta altura, o que temos não é um universo misterioso, mas uma realidade complexa demais para os modelos que ainda usamos como muleta intelectual. E mais, temos um padrão histórico de rejeição ao inesperado. Uma espécie de miopia coletiva diante da própria evolução da observação científica. Em 1997, uma equipe do Harvard Smithsonian Center for Astrophysics encontrou flutuações sutis em registros antigos de rádio de 1987, um conjunto de pulsos regulares vindos de uma zona sem massa visível no braço de Perseus. Na época foi tratado como erro de equipamento, mas os dados foram preservados. Com os algoritmos de correção quântica desenvolvidos pela IBM em 2024, os mesmos sinais foram reprocessados. O resultado? Padrões matemáticos coerentes, com oscilações harmônicas artificiais, com ruído quase nulo. Não há publicação formal sobre isso. Apenas uma nota técnica interna distribuída a parceiros da agência. Mas os dados foram confirmados por pesquisadores independentes, como a V-Loeb. O que isso indica? Que o universo não apenas gera estrutura, ele parece sustentar certos padrões com precisão, até mesmo na ausência de matéria, como um palco esperando atores que ainda não chegaram.
Estamos lidando com um universo que guarda vestígios, não como um baú de relíquias antigas, mas como um campo ativo, dinâmico, que grava, propaga e repete padrões com uma inteligência que ainda não conseguimos classificar. E nesse processo de leitura cósmica, o que nos escapa não são os fenômenos, mas a coragem de aceitá-los pelo que realmente são. Na próxima parte, vamos até o limite. As pulsações detectadas em zonas vazias, luzes ritmadas, sem fonte visível, sem ruído espectral, sem explicação conhecida. O que significam esses sinais? E por que parecem tão conscientes? O universo sabe que estamos olhando. No dia 5 de abril de 2025, às 3h16 UTC, o telescópio espacial James Webb registrou um fenômeno que não constava em nenhum protocolo de observação. Durante um escaneamento de uma zona de vazio interestelar, conhecida como Setor GBL7, o sistema de imagem de infravermelho profundo detectou pulsos de luz sincronizados com intervalos exatos de 29.437 segundos. O mais perturbador? Não havia fonte visível, nenhum corpo celeste, nenhuma emissão de calor, apenas luz, ritmada, intocável, constante. A primeira reação foi técnica: reset do sistema, verificação cruzada com outras sondas, correção de ruído. Nada mudou. A luz permanecia, o padrão se repetia, e em um momento específico, 37 minutos após o início do registro, os pulsos cessaram abruptamente, como se um botão invisível tivesse sido desligado do outro lado do universo. O silêncio que se seguiu não foi apenas literal, foi epistemológico. Durante décadas, nossa relação com o cosmos foi regida por um axioma confortável: o universo é indiferente à nossa presença. Mas os dados de Webb desmontaram essa neutralidade. O que foi captado não é extraordinário por parecer artificial, mas por ser inteligentemente indiferente à nossa incredulidade. A pergunta que percorre os bastidores das instituições agora não é mais como, é por que agora? Por que um telescópio construído para estudar galáxias antigas começa a capturar padrões que não se encaixam em nenhuma estrutura causal conhecida? Por que estruturas invisíveis com forma definida aparecem exatamente nos pontos onde o caos deveria imperar? Por que as respostas estão vindo antes das perguntas? O que você faria se percebesse que o universo está respondendo? Não em palavras, mas em padrões, em repetições, em geometrias. Como reagiria ao perceber que olhar para o céu é uma forma de interação, não de contemplação? Ignorar isso não é apenas negligenciar um dado científico, é recusar uma nova fase da consciência humana. Porque tudo o que aprendemos até agora, sobre matéria, tempo, espaço, gravidade, nascimento e morte, está sendo desafiado por algo mais antigo, mais preciso, mais deliberado. As consequências disso são vertiginosas. Na ciência, significa admitir que nossos modelos são mapas em baixa resolução de uma topografia que já começa a se revelar mais complexa. Na filosofia, significa romper com a ideia de que o real é apenas o tangível. Na cultura, significa reconfigurar mitos, religiões, narrativas, medos e esperanças. Na vida cotidiana, significa entender que o universo não está distante. Ele está aqui, agora, em cada átomo, em cada vibração, em cada olhar lançado para o céu noturno. A verdadeira questão não é mais sobre astrofísica, é sobre identidade. Quem somos nós em um universo que talvez esteja nos escutando? Durante a missão Kepler, entre 2009 e 2018, os cientistas detectaram milhares de exoplanetas. Um dos mais enigmáticos foi o KIT 8642852, apelidado de Estrela de Thebe. Seu brilho diminuía de forma irregular, como se objetos massivos estivessem passando em sua frente. Por anos, especulações surgiram: nuvens de poeira, planetas em formação, artefatos alienígenas. A explicação oficial apontou para um fenômeno natural, mas os dados nunca foram inteiramente resolvidos. Agora, em 2025, ao revisar os registros de Webb sobre a mesma estrela,
um novo dado foi adicionado. Os apagões seguem uma sequência temporal próxima à proporção áurea. Coincidência? Ou o mesmo padrão que vemos nas galáxias espirais, nos filamentos cósmicos, nas pulsações sem fonte? Está nos indicando uma recorrência, um código, uma assinatura? Essa não é mais uma questão de crença ou ceticismo. É uma questão de coragem. Coragem para confrontar a possibilidade de que o universo não apenas tem estrutura, ele tem intenção. Isso não significa que existe um autor no sentido tradicional. Significa que a realidade pode ser autorreflexiva, autoajustável, sensível à observação. A física quântica já dizia isso. A cosmologia agora começa a sussurrar o mesmo. O universo se comporta de forma diferente quando olhado de perto, com profundidade, com atenção. E o que o Webb nos mostrou não são respostas. São convites. Convites para abandonar as explicações reconfortantes. Convites para entrar em territórios onde ciência e consciência começam a se tocar. Convites para reconhecer que olhar para o universo é uma forma de ser olhado de volta. Galáxias antigas demais, bem estruturadas, organizadas. Planetas que surgem onde não há matéria para formá-los. Luz sem fonte, gravidade sem massa, pulsos sem explicação, harmonia sem razão aparente, repetição onde se esperava caos. Essa é a nova cartografia da realidade. E ela exige um novo tipo de viajante. Aquele que não busca respostas fáceis, mas perguntas honestas. Se isso tudo ressoou com você, inscreva-se no canal. Compartilhe este vídeo. Comente, questione, participe. Porque não estamos mais sozinhos na ignorância. Estamos juntos no limiar de um novo tipo de consciência, onde entender o cosmos é começar a lembrar de si mesmo. Talvez o universo não tenha sido feito para ser entendido, mas para ser escutado.